Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui conosco nesse vídeo. Estamos hoje começando uma jornada incrível que é o Glow Podcast aqui no YouTube da Glow e vai ser muito fera essa jornada. Hoje eu tô com um grande parceiro, meu brother Gabriel Brito, estrategista digital, um amigão que a gente construiu uma jornada junto. Eu tenho certeza que vai ser demais esse tempo. Eu tô com várias perguntas aqui muito legais pra gente bater um papo e eu tenho certeza que esse tempo vai ser enriquecedor. Você que está aqui pela primeira vez no YouTube da Glow, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu tenho certeza que esse tempo vai ser muito bom. Vem com a gente, tamo junto. Então galera, vamos começar o nosso papo aqui com o Gabriel. Gá, meu amigo, se apresenta aí, seu nome, sua idade. Eu sei que você é um garoto prodígio, né, velho? Tem a mente de um senhor já, de tão experiente, mas é um cara muito novo, que eu tenho certeza que vai voar muito alto. Quero te agradecer pela participação, obrigado por estar aí junto com a gente. Nosso primeiro podcast. Então, cara, tá sendo um desafiador, tá? Tá sendo um começo, então a gente tá começando aí. Se adaptando. Tá nascendo hoje, né, cara? Então, vamos pra cima, Gá. Se apresenta aí, mano. Tá, vamos lá. Eu me chamo Gabriel Brito, né, como você falou. Eu tenho 21 anos, sou estrategista digital. Estou no marketing desde que eu comecei a estudar até agora, mais ou menos 4, 5 anos. Então, já é uma jornada da qual eu venho me acostumando, fazendo parte, entendendo as mudanças. Talvez se eu estivesse na faculdade não conseguiria acompanhar os avanços que teve entre as redes sociais, entre o mercado digital, as eras digitais e como o marketing como um todo. Então, não sou formado em nada, apesar de ter alguns cursos, mas tenho atuado aí como estrategista digital nos últimos anos. Já fiz muito processo do qual eu estava nos bastidores, então comecei com vídeo, entendendo como o marketing funcionava através dos vídeos, da gravação, da edição. E aí, desde então, eu tenho procurado ficar um pouco mais à frente das câmeras, mas também não abandonando os bastidores, porque parte da estratégia está muito ligada a fundamentos e ao que acontece atrás das câmeras. Basicamente é isso. Top, mano. Cada dia eu vou falando de um jeito diferente. Quem sou eu hoje, né? Quem sou eu a partir da minha visão de hoje. E é muito fera, né, mano? Porque a gente estava até comentando na live, inclusive, galera, a gente gravou uma live e essa live foi tão fera que eu falei, a gente precisa gravar um podcast falando desse assunto. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para muita gente. E nessa live eu tinha te perguntado sobre como que foi a sua história, o que que realmente te fez brilhar os olhos pro marketing. Você falou que você vendia trufa, né, velho? Vendia trufa para sua mãe, etc. E a gente comentou sobre aquela famosa frase que só tem uma profissão no mundo, que é vendedor. E como isso está inserido no DNA de todo mundo, né, cara? Até o nosso amigo, né, fala muito sobre vendas, o Rafa, e realmente se existe uma profissão no mundo que é vendedor, então você escolhe se vai vender um serviço, um produto, seu tempo, se você vai vender coisas segmentadas dentro dessas áreas. Mas eu comecei com as vendas e aí o marketing é esse mercado em movimento, né? Essa venda em movimento, então essa gestão das vendas. Então, quando eu me deparei com o nome marketing, processo marketing, né, como funcionava essa gestão, a neuromarketing, e aí eu fui me interessando cada vez mais. Então, eu sou um amante da sétima arte, né? Sou um amante de filmes, séries, então eu sempre gostava muito de ver como que um filme era criado, como que uma história era feita. Eu lembro que eu assistia alguns vídeos, alguns filmes que estavam relacionados à venda, e eu testava isso quando eu vendia trufa, ou eu testava isso quando eu entregava folheto. Então, eu sempre participei desses processos de maneira inconsciente até criar a consciência de que talvez essa seria uma área da qual eu queria entrar e não mais sair. E foi através disso que fiz alguns cursos, estudei com alguns mentores, mas vem de todo esse processo. Até mesmo na live a gente falou sobre que um dos TCCs que eu fiz na escola estadual foi sobre neuromarketing, e era muito legal porque ninguém sabia do que eu estava falando e eu estava aprendendo sobre o que eu estava falando. Mas aí foi uma chave que virou, e aí eu falei, a partir de hoje eu vou trabalhar com isso, só que é um processo, né? Você nunca
decide trabalhar com algo e vai, né? Então, entre o TCC e o que eu faço hoje foram 3 anos, quase 4 anos aí plantando isso, né? Então hoje eu posso falar que eu trabalho mais intensamente focado no marketing, hoje mais um pouco com gestão de empresa, por causa das empresas, mas tudo que voltado a como o marketing funciona na cabeça das pessoas, nas redes sociais, na televisão, o que é o marketing off, o que é o marketing on. Então eu tenho trabalhado tudo que envolve marketing. Hoje eu cuido dessa parte estratégica, vou aprendendo, né? Ainda estou aprendendo muito, estou lendo muito sobre. E é legal, né, cara, porque você comentou que você começou a se interessar por isso ali no seu terceiro colegial, né? Terceiro colegial. E eu acredito muito, até estava ontem conversando sobre isso com o Rafa também, que o desenvolvimento, cara, ele tá disponível para todo mundo, né? O desenvolvimento, você aprender, você correr atrás de conhecimento, tá disponível para todo mundo, seja numa faculdade, num curso, ou seja de forma mais acessível, que é a compra de um livro, é a leitura de um e-book, o YouTube. A gente estava comentando, né, que o YouTube é a maior plataforma educacional do mundo, né? A maior plataforma de busca hoje é o YouTube. Então as pessoas têm buscado mais sobre a curiosidade e a dúvida delas no YouTube do que no Google. Então hoje, antes você só tinha o Google, hoje você tem está dividida entre redes sociais, Google e YouTube. Então as plataformas estão se dividindo em busca em relação ao conhecimento e às dúvidas. Muito bom. E a galera quer um conhecimento mais inteligível, né? Acredito que o vídeo ele possa trazer isso, né? Ouvir uma pessoa, ouvir uma expressão, na verdade ver uma expressão, a pessoa conseguindo explicar de forma mais didática. Acho que até por isso que uma das ideias mais promissoras, eu acredito que daqui para frente é realmente essa ascensão do video marketing, né? Exato. A gente já tem essa influência muito forte na televisão, né? Então a gente sempre fala no processo de educação que os pais tinham que se preocupar muito com o que os filhos estavam assistindo, porque não era um professor que estava fazendo aquele desenho, era um cara muito bem posicionado em marketing que estava desenvolvendo um desenho para a criança. Ele desenvolve o desenho e a propaganda. Então seu filho não está sendo educado por professor, seu filho está sendo educado por alguém que só pensa em vender. Então essa conexão da ideia do video marketing já é uma coisa que já vem de muito tempo, né? E as estruturas elas continuam sendo a mesma, que é a ideia do storytelling, que é a ideia de toda uma narrativa, como se constrói uma narrativa, quais arquétipos que eu vou usar. Então isso já vem de uma ideia de filmes, de comerciais, e agora está entrando com produção de conteúdo dentro das mídias sociais, né? Então eu não digo que as coisas elas são novas, mas elas estão melhorando segundo o avanço e evolução da humanidade. Então sempre me chamou a atenção como as propagandas eram feitas nas televisões e como isso está sendo passado para o digital e você consegue prender a atenção. Então a gente teve um lançamento de um cara que fala sobre storytelling, que é o Leandro Aguiari, recentemente. Ele elevou o nível de criativos. Então agora, se você não faz um nível de criativo igual que ele posicionou, fica muito difícil você competir no mercado com ele, porque ele elevou num nível muito alto como você constrói uma narrativa, mesmo não sendo você um novo personagem, você constrói um anúncio nisso, né? E aí você tem Coca-Cola, a Colgate, você tem várias empresas grandes que se movimentam com diferentes narrativas, diferentes personagens, nunca é sempre um rosto central, né? Então, até mesmo na ideia do video marketing, hoje, para o produtor de conteúdo, ele tem que entender qual é a narrativa e qual é o personagem que ele tem que se aprofundar, melhorar, porque apesar de ser uma rede social em relação à ideia de humanidade ou a ideia mais humana das conexões, é preciso que você entenda cada personagem em cada momento da sua vida, quando se trata de montar uma tribo, fazer essa tribo pertencer a algum lugar, vender um produto, criar um bom conteúdo para que converta. Então todos esses processos exigem um personagem, uma narrativa diferente. Então eu acho muito importante o video marketing quando ele é estudado mais de maneira profunda, porque aí você consegue pensar que a gente sempre, nas agências ou no marketing, a gente sempre fala, cara, qual que é o seu público-alvo? Meu público-alvo é assim, meu avatar é desse jeito, e aí eu começo a mapear, só que aí a gente nunca
nunca pergunta para o cliente, cara, beleza, mas qual personagem o seu público-alvo gostaria de assistir? Ou qual é a narrativa que fala mais com o seu público-alvo, com o seu avatar? E aí essas perguntas mudam o jogo, porque talvez o profissional da área que está criando conteúdo, ele não tem esse personagem nele, e ele vai precisar criar esse personagem nele, uma vez que ele decidir qual é o público e o avatar dele. Então esse estudo mais profundo leva o cara a entender como o vídeo marketing ele é mais profundo, ele é mais certeiro, ele converte mais do que talvez uma foto. Sim, e é legal porque através do vídeo você consegue passar muito mais expressão, sentimento, você tem vários outros elementos, né, características num vídeo que talvez uma foto ela não, é estática, né? Então a gente fala muito sobre a trilha. Cara, se você assistir um filme de suspense, a trilha de suspense você já fica, e às vezes você vê a mesma cena com uma música alegre, você tá de boa. Então, eu acredito que o vídeo ele consegue trazer um misto de sentimentos, emoções e assim, a gente para notar que a maior desafio hoje das marcas é como chamar a atenção e como prender a atenção, né, do consumidor. Exato. Porque hoje tem uma explosão de informação, de propaganda, assim, todas as marcas estão fazendo propaganda, e como que a gente pode chamar a atenção e não ser mais uma no meio de tantas? E aí eu acredito que o feeling é realmente trabalhar com as emoções, trabalhar com aquilo que realmente vai fazer sentido para a pessoa, né? E quando você fala de arquétipo, Gá, tenta de alguma maneira, a galera que está assistindo a gente aqui nessa câmera, ou que está assistindo a gente aqui nessa câmera, como que a pessoa ela consegue entender isso de uma forma mais clara, para construir isso, talvez na marca dela. A gente estava até dando um exemplo simples aqui, a gente estava esses dias na hora do almoço, e a gente estava lembrando de um tempo atrás do Rock do Ronald. Não sei se você lembra do Rock do Ronald, acho que não. Cara, você lembra do Rock do Ronald? Te mostrar como é que é. O rock do Ronald está no ar. Oba! Gostou da dançar? É o rock do Ronald. Dance com o Ronald. O rock do Ronald McDonald. É o rock do Ronald. Dance com o Ronald. O rock do Ronald McDonald. Os pés enlouquecem, é pura magia. Dançam sozinhos nessa folia. Você é o show, claro que é. É mão na mão e pé com pé. Pra frente, pro lado. Pé de carona, bem animado. É o rock do Ronald, dance com o Ronald. Rock do Ronald McDonald. Venha ao McDonald's e entre nessa dança você também. Dance com o Ronald McDonald. Rock do Ronald. E também, cara, o McDonald's ele se movimentava, eu acredito que naquela época o foco do McDonald's era muito as crianças, cara, porque ele trabalhava muito com o Ronald e também com a galerinha lá, velho, do Ronald McDonald. Não sei se você lembra, que eu nem lembro o nome dos caras, mas tinha a turminha, né? Era tipo a turma do Ronald. E, cara, era muito forte isso, muito forte. Tinha um maluquinho com chapéuzinho, põe aqui a foto aqui. Tinha uma galerinha, velho. E assim, aquilo era muito forte naquela época. E aquilo lá marcou a minha vida, mano, marcou a minha vida. E a gente tava analisando um pouco que o McDonald's, ele se comunicava muito através disso. Hoje se vê muito pouco o Ronald. Acredito que isso Aí a gente começou a pesquisar como que é a comunicação nos Estados Unidos. E o McDonald's dos Estados Unidos, cara, é muito presente. Esses caras, esses personagens ainda estão muito presentes. O Ronald, esses outros caras aí que eu não lembro o nome, eles estão super presentes no Instagram dos caras. E aqui no Brasil parece que não vingou muito, sabe? Foi um tempo. A gente é um país mais caloroso, né? Então, por ser tropical, cara, isso é muito legal. Que o ambiente, ele forma a cultura. Então, por ser um país tropical e ser caloroso, a tendência é que a gente seja mais próximo. Então, até a linguagem que talvez o Mac use para o nosso país hoje está muito mais ligada de maneira intrínseca à nossa cultura do que antes. Então, os personagens eles já não falariam tanto hoje com a gente como a família fala. Então, você vai ver 90% dos comerciais do Mac hoje está muito mais ligado à família. É bem semelhante aos comerciais da Coca, que está ligado a um movimento de felicidade.
E aí quando é um movimento de felicidade? Quando estão todos na mesa, reunidos, no domingo da hora do almoço, tem uma coca gelada. E aí, depois disso, tem o Mac, trazendo a continuação dessa família. Então, está muito ligado também à cultura, né? A como a gente movimenta a nossa cultura. E o McDonald's não deixa de ser o maior vendedor de brinquedos do mundo, né? Ele ainda é o maior vendedor de brinquedos do mundo, mais do que qualquer outra empresa de brinquedo. Então, muito louco, né? É um dado muito legal para se pensar. Não, e é maluco, cara, porque assim, cada um tem uma interpretação de algo, assim, um indivíduo tem uma interpretação de uma marca, por exemplo, de uma forma diferente. A minha esposa, ela tem uma interpretação, por exemplo, do McDonald's como algo para criança. É louco, velho, mas eu acho que na infância dela isso ficou tão claro para ela que ainda hoje é isso. Ainda é tipo, vou levar minha sobrinha lá, que é criança, para comer um McLanche feliz. Só que ela não vai lá como adulta comer um lanche, porque ficou relacionado muito forte na mente dela como algo para criança. Ela vai com a infância dela. Ela vai com a infância. O legal dessas empresas que são centenárias é que elas cresceram com o seu público. E eu acho que é um ponto importante para a gente pensar como que a gente faz um marketing para os nossos clientes, um marketing para as nossas empresas, que faz com que a gente cresça com eles. Então, você percebe isso em qualquer movimento. Então, tipo, você tem, tipo, que nem e aí, isso música mais popular hoje no Brasil, tipo Luan Santana. O público dele foi crescendo com ele. Então, hoje o público dele pergunta pra ele, mano, você não vai casar? Né? Porque ele falava com os adolescentes que já estão casando. Então, tipo assim, a galera tá tipo, e aí, você não vai se relacionar de maneira mais séria? Então, criar esse movimento. E aí, tanto um cliente final, tanto como uma agência ou alguém que tem uma empresa, pensar como que eu movimento o marketing da minha empresa, a comunicação da minha empresa, a linguagem da minha empresa, a cultura da minha empresa para crescer com o público. Para ir amadurecendo com ele. Legal. Então, eu acho que são esses os pontos que... E é legal analisar essa evolução, né, cara? E eu acredito assim que a gente fala muito sobre isso, né? Até na live você falou uma parada lá que deixa pro final do terreno alugado. Fica até o final que vai ter um bônus especial, hein, galera? Mas a importância da gente não se apegar ao como, mas ao porquê, né? Porque o como muitas vezes vai ter que ser mudado, né? A forma, o formato, como está sendo feito, ele vai ter que ser atualizado, né, cara? Então, se a gente se apega a um como, apenas uma forma e a gente ingessa naquele formato, a gente vai ficar para trás, porque a aceleração em atualizações, ela está cada vez maior, né? A velocidade está cada vez maior, e se a gente não se adaptar, a gente não for adaptável, e a gente fala sobre a importância de a gente ser veloz, a gente tem visto muito o que os grandes CMOs das grandes marcas pensam, as grandes agências pensam, e uma coisa que a gente percebe, cara, que é assim, elementar para dar certo é a agilidade. E aí a gente estava até comentando do insight que a galera lá da DPZIT, inclusive a gente recomenda, é uma das maiores agências de São Paulo, eles fazem um marketing do McDonald's, e estava comentando com o Gá aqui até nos bastidores, que quando estourou aquela ideia da volta, né, do retorno do Sandy Júnior, da Sandy Júnior, não, assim mesmo, né? O Sandy Júnior, você entendeu, da né? dupla. A dupla Sandy Júnior esgotou os ingressos, foi uma parada assim surreal, passou em todos os jornais, televisão, cara, o retorno de Sandy Júnior, foi incrível. E aí eles tiveram uma ideia no mesmo momento que estava lá em cima, no alto, no ápice dessa comunicação, de lançar a nova dupla do McDonald's, que é o Sunday e o Junior, do Chicken Junior. E cara, ele tava contando assim, que foi um insight assim, que foi tipo, num papo eles já lançaram o designer e tal, e o pai já publicou e viralizou a parada, sabe? Isso afetou nas vendas do Chicken Junior, do Sunday, de uma forma muito boa, né? Eu tenho um professor de marketing, e boa parte daquilo que eu tenho construído hoje passa pelos fundamentos dele, e dos livros que ele indica. E aí esse movimento é chamado de time product, né? Então são produtos de tempo. Então se você não tem um movimento estratégico por trás de tudo aquilo que você está fazendo, você perde esses times. Então é muito legal que o CMO dessa agência que faz para o Mac, ele é o cara que tem que ficar pensando em como o mundo está acontecendo. Então se você não está atento naquilo que está acontecendo no mundo, você perde os produtos de tempo.
Entendeu? E aí você deixa de vender, você perde uma visibilidade maior na sua empresa. É verdade. Só que quando alguém está muito no operacional, quando ela ainda não entendeu os processos no organograma de gestão, ela não consegue ter essa visão do que está acontecendo no mundo. Verdade. E criar um produto que está vivenciando o mundo, né? Isso é muito louco, né, cara? Porque, vamos dar um exemplo, hoje a gente tá, dia 24/2. Ontem foi a grande eliminação de Carol com K. E tipo, muitas marcas, né? Muitas. Ficou até saturou, eu acho, cara. Porque acho que todas as marcas, elas acabaram falando sobre esse assunto, né? Sim. Não, tem isso é muito gente louco. fazendo sorteio. Eu vi várias empresas aqui da região mesmo, tipo assim, se você acertar a porcentagem do quanto ela vai ser eliminada, você vai ganhar um brinde aqui. Então elas entraram nesse movimento, Legal, assim. legal. É bem legal, mano, assim. Tem que ver se conecta, se casa, né? Se casa, etc. Mas é muito louco porque até a gente estava vendo o workshop esses dias e o cara falou uma parada sensacional. Ele falou assim, as marcas, elas não criam conversa, elas entram numa conversa que está sendo falada no mundo. Então, esses insights que você tem, se você entra com um bom argumento nessa conversa, você vai ter atenção. E é isso que uma marca precisa, né? Ter atenção. E como que a gente tem esses feelings de entender o que está sendo falado, né? O que está sendo conversado. E eu acredito que essa ideia do Sander foi uma ideia muito louca, enfim. Vamos falar de uma parada aqui que possa agregar pra galera aqui, Gá. Na sua opinião, velho, como que o marketing digital... Porque assim, o digital é uma plataforma, vamos colocar assim, que a gente não toca, não é algo palpável, é algo que é visual, beleza? Mas como que o visual, aquilo que é na nuvem, assim, aquilo que a gente não toca, mas que é o digital, pode afetar de uma forma muito positiva o local, o físico. Como que a pessoa que tem um negócio local, tem uma marca local, tem uma loja, tem um restaurante, e isso assim é físico, como que ela pega o digital e potencializa o local, sabe? Como que esse casamento é importante? Cara, eu acho que primeiro é ressignificar alguns nomes. Porque é muito claro que se você não ressignifica alguns nomes que você ouviu, tudo aquilo que você produz passa por esse entendimento. Então, o primeiro passo é entender o que é a internet. Né? E aí ela é o maior canal de distribuição do mundo. Então é a capacidade que eu tenho de distribuir qualquer coisa. Uma vez que eu entendo que a internet é isso, agora eu começo a pensar na minha empresa e ver se ela cabe dentro dessa distribuição. Por quê? Porque dentro da internet, que é um canal de distribuição, eu posso distribuir duas coisas. Eu posso distribuir serviços e produtos físicos e eu posso distribuir serviços e produtos digitais. Então, esse entendimento do que é a internet e do que ela pode distribuir é o que me faz potencializar o negócio local. Por quê? Porque aonde que o negócio local entra na internet? Produtos e serviços físicos. Então, entendi que ela entra dentro de produtos e serviços físicos, como eu divulgo produtos e serviços físicos. Então, e é muito legal, porque como que você faz uma boa análise para qual é o caminho que eu devo seguir para potencializar minha marca, minha empresa? É sempre fazendo perguntas. Então é através das perguntas que eu vou descobrindo os caminhos. Então uma vez que eu descobri, agora que eu entendi que eu sou produto e eu sou empresa física, serviços físicos, como que eu vou usar a internet para isso? As redes sociais, elas funcionam bem para isso? O que são as redes sociais? O que fora das redes sociais, o que é o site? Como que eu faço a distribuição paga disso? Entendendo esses processos, fica muito claro que não é difícil. Fica muito claro que existe um esforço, existe um trabalho que pode ser feito por você, pode ser terceirizado para uma agência, mas que não é um bicho de sete cabeças. Porque uma coisa que também tem que entender é qual é a geração que está me perguntando isso. Porque se é uma geração que passou dos 30, a minha linguagem para eles é outra. Se é uma geração que tem menos que 25, a minha linguagem para eles é outra. Então, aos 21 como empreendedor, eu sei me comunicar com a minha geração de uma maneira muito mais fluida. Mas aí eu também tenho que aprender a linguagem de quem tem 40, que também é dono de empresa.
entendeu? Então, entender a linguagem das gerações, entender e significar os processos que acontecem dentro da internet é de extrema importância. Como eu é simples, por quê? Porque assim, ó, imagina que o digital ele é uma modelagem do físico. Então, imagina que eu tenho uma empresa de calçados na rua do mercado e aí está passando um monte de gente. Como que antigamente essas pessoas faziam para essas pessoas entrarem na loja? Primeiro, uma boa vitrine. Então elas faziam uma boa vitrine. Segundo, elas colocavam pessoas com folhetos do lado de fora. Um folhetinho aqui, Então, no grosso modo, a pessoa com folheto é o tráfego. Sim. Então, e a vitrine é a rede social. Então, é só uma cópia daquilo que estava acontecendo. A diferença é que uma loja fica 24 horas aberta e outra não. Entendeu? Então, como você cuida das suas redes sociais é como você cuidaria da sua loja. Sim. Né? E até um shopping, né? O shopping, por exemplo, não sei de onde você está assistindo, mas alguns lugares, os shoppings, na praça de alimentação, é louco, porque eu sento lá para comer, eu fico analisando todas as fachadas, analisando todas as estruturas, falo, cara, aquela ali tá legal, aquela marca tá da hora. Só que assim, hoje os caras, né, eles fazem o quê? Então, o primeiro ponto, a vitrine, então eles têm uma fachada muito legal, eles têm fotos muito boas de pratos, etc, que a pessoa ela vai olhar, mas ela tem uma pessoinha lá também, você quer dar uma olhadinha no cardápio? Você quer dar uma olhadinha no cardápio? E é muito fraco, né? Você quer dar uma olhadinha no cardápio? Sim. Como se prende a atenção chamando isso, entendeu? Então, tipo assim, até nisso a gente tem que pensar. Sim. Se eles estão usando esse tipo de mídia, né, esse tipo de divulgação, de distribuição, como que isso impressiona, né? Então, é muito legal que tem um ditado que está rolando no nosso país, que é o brasileiro é muito bom de marketing, né? Porque você vai ver as lojas, aí elas põem personagens dançando e tal. Carreta furacão. E é uma loucura, você fala assim, como que essa empresa é boa de marketing? Entendeu? Tipo assim, e não é, entendeu? Porque até onde vai esse marketing, entendeu? Até onde altera as vendas do cara, até onde chama mais cliente, até onde lota a agenda. Então, é sempre um olhar para o físico. E também ele é igual ao digital, né? Lógico que a narrativa, né, dos arquétipos e tudo é diferente dos personagens, mas é sempre a mesma estrutura, né? Então, e é igual aquela frase do Bill Gates, né? Então, só existirão dois tipos de negócios no mundo. Uns estão dentro da internet e outros não existem, entendeu? Então, ter esse entendimento como que hoje eu tenho uma loja de roupa física, uma loja de calçados física, uma loja de produtos de artesanato físico, como que eu transfiro isso para o digital? Qual é a linguagem que eu tenho que usar no digital? E aí eu sinto que as pessoas elas não pensam no básico, que é tipo assim, como que eu uso as redes sociais? Então, tipo assim, se eu parasse para pensar 5 minutos por dia, como eu uso as redes sociais, o que eu estou vendo nelas, e se isso está fazendo eu ficar 1 hora, 2 horas nisso, talvez é isso que eu teria que replicar para a minha audiência. E elas não pensam nisso, que aquilo que prende ela talvez prenderia a audiência dela, porque a empresa é reflexo do dono, mas os clientes são reflexo da empresa. Então, é um caminho. Então, se eu paro 1 hora para ficar vendo alguma coisa na internet, será que se eu não usasse isso na minha empresa, não funcionaria também? Então, é simples, é um pensamento simples, mas você tem que ficar analisando isso dia após dia. Legal. Entendeu? E um ponto que você falou, cara, que eu acho que é muito massa a gente até olhar ele com mais cuidado e, assim, dedicar uma atenção legal, é quando você falou sobre a importância do tráfego pago, né? Então, o panfletinho ali é o tráfego pago, etc. Só que a internet é a versão melhorada disso, né? Porque, vou até usar o exemplo de um amigo, Vilquinho, do H7 Media, você, viu, cara? Ele falou assim, cara, pense comigo, você pega uma pessoa, dá 10 panfletos para ela, 100 panfletos para ela e fala assim, ó, vou te dar R$100, você vai na praça pública e traz 50 pessoas aqui dentro da minha empresa porque eu quero atender elas. Só que eu sou uma agência. Ele traz 50 pessoas. Talvez 50 pessoas ali, elas não sejam empresárias, elas não tenham talvez uma conexão com o meu negócio, então talvez elas não vão se interessar pelo meu produto. Agora é diferente de eu dar a mesma grana para o cara ou pagar até um pouco mais para ele e ele ir dentro de um centro de empresários ou talvez de um complexo que tem várias empresas. A probabilidade dele trazer pessoas interessadas não precisa nem de 100, se ele me trouxer 5,
é muito melhor porque são pessoas interessadas, qualificadas. E eu acho que esse ponto é importante porque o tráfego inteligente, ele consegue trazer pessoas interessadas, né? Pessoas realmente que vão ter match com a sua empresa, elas vão falar, pô, é isso que eu estou precisando realmente. Então, como que a pessoa ela pode olhar para a marca dela, e aí a gente tem 2 pontos, que é o conteúdo que você gera, que é o orgânico, que é assim, o posicionamento da sua marca, que é extremamente importante, mas como que você distribui isso? E eu estava conversando com um amigo ontem que ele é gestor de tráfego, eu vou dar outro exemplo que ele me deu, ele falou, cara, é como um casal, o orgânico é a mulher e o tráfego é o homem. Então assim, os dois precisam estar muito bem conectados e muito bem juntos para que uma empresa realmente ela escale os negócios. Cara, é muito legal, assim, é uma profissão nova ainda, né, o gestor de tráfego, né, tá nascendo, você tem uma São Paulo com mais exploração disso, você tem BH explorando mais isso, né, alguns pontos mais chaves explorando mais, mas até que mesmo na região não é algo tão ainda visível com extrema importância. O que a gente sempre faz lá é mostrar para o cliente que ele não é um milagroso. Assim, não é porque você pagou o gestor de tráfego, pôs dinheiro no gerenciador que vai trazer a galera. Sim. Porque a gente sempre a gente se expõe para os clientes, né? O que a gente sempre expõe para quem pergunta muito sobre tráfego é: se eu trazer pessoas, a sua empresa está pronta para receber? Porque não me importa quantos clientes você deseja. O que me importa é se você consegue atendê-los. Entendeu? Se visualmente você está pronto para isso. Então, o que a gente sempre fala é: se eu trouxer 100 pessoas, você consegue atender? Se eu trouxer 1000 pessoas, elas vão gostar do que está vendo? E aí é outro ponto, que é a produção de conteúdo, né, bem qualificada, bem desenvolvida, casando com a identidade visual, entende? E aí essa é a ideia do orgânico e do pago. Porque a real é que o problema do cara não é que falta cliente. O problema do cara é que ele não é nem um pouco interessante para o cliente. E aí o conteúdo dita regra, a qualidade do visual dita regra, essas coisas, o movimento de postagem, como o cara produz isso, é que vai fazer com que o cliente... Porque é como numa sodier da vida, numa loja de bolo. É tipo assim, cara, eu olho aquela vitrine, qual é o bolo que mais me chama atenção para eu comer? Entendeu? Com as redes sociais não é diferente. Então, lógico, não é só foto, né? Existe toda uma diferença, um mapa, né, para isso, mas a questão toda é que o tráfego ele não é milagroso. Sim. E aí, o que tem acontecido é gente vendendo assim, cara, se eu fizer um tráfego aí, vai estralar. E não vai. Se você não estiver pronto, não vai. Porque o que é o Instagram, né? Ele é a sua loja aberta 24 horas por dia. Né? E ainda melhor, com o seu lado humano aparecendo sempre. Então, se você tem uma loja que é aberta 24 horas por dia e você tem a possibilidade e a potência de um cliente visitar essa loja 4 ou 5 vezes no mesmo dia, cara, por que você não está arrumando a casa? Porque a gente sempre fala, antes de eu explorar a ideia do tráfego, eu preciso que você arrume a casa. E aí a gente vai entrando em outros pontos, na produção de conteúdo, na qualidade da produção, na gestão, se essa empresa está pronta para receber muitos clientes, se essa clínica ela consegue ter uma agenda lotada. Então nunca é a distribuição. Então a gente sempre é o raio-x do empreendedor, né? O raio-x da empresa. Se eu não tiver isso na bala, tal, eu mato a empresa. Sim. Ou eu exponho, e aí qual é o problema? Eu estou gastando aí R$1.000 com o gestor de tráfego, estou colocando mais 2.000 na ferramenta, não tem um cliente. E aí ele vai jogar a culpa em quem? No gestor. E aí o gestor, você está trabalhando, talvez com o material que ele está dando. Mas a pergunta é, quem produz esse material? Né? Qual é a estratégia por trás desse material? Então, eu gosto muito do tráfego. Assim, eu acho que não é algo que alguém tem que ficar, algo que alguém não tem, tipo assim, não é algo que um empreendedor, um cliente, uma loja deixe de ter. É obrigatório, toda empresa tem que ter, mas em cima de uma pergunta, que é se eu estou pronto para ter isso. Entendeu? Então eu acho que essa é a parada da distribuição, porque por si só o brasileiro ou a ideia de venda, ela já se distribui sozinho. Sim. Né? Existem lojas e produtos que eles já se vendem sozinhos. Né? Por quê? Porque às vezes está ligado com a necessidade do cliente.
Então não é algo que você tem que criar marketing para isso, mas talvez eu queira distribuir mais para ter mais pessoas comprando isso que é de maneira de necessidade. Porque, por exemplo, você não vê mercado fazendo bons marketings, porque ele vende só necessidade. A necessidade de alimento, a necessidade de higiene, a necessidade de bem-estar. Eles não precisam de marketing, porque eu vou só comprar comida porque o cara fez um bom marketing. Não, você vai comprar porque você precisa. Eu preciso, é algo que eu preciso. Então tem empresas que não precisam tanto de marketing, mas talvez uma boa distribuição já faria total sentido. Não, é louco pensar nisso, cara. Eu gosto de pensar realmente que... vamos colocar esse exemplo do marketing mesmo, quer dizer, do mercado. Então, existe a empresa que vai fabricar o produto, mas para esse produto ficar pronto, tem vários pontos para o produto ficar pronto. O produto ficando pronto, com uma ótima embalagem, ele sendo um produto ótimo, que tem uma boa fidelização de clientes, as pessoas compram e gostam porque o produto é muito bom, enfim, ele tem um bom posicionamento de mercado. E aí, então, aqui eu digo que seria o orgânico, né? O método FCA, feijão com arroz. Ótimo método. Ótimo método. Então, você faz o feijão com arroz muito bem feito ali, cara, e aí vem a empresa de logística, que eu vejo como tráfego, que ela vai pegar o caminhãozinho, vai lá e vai levar em todos os mercados do Brasil, né? Então, eu acredito que se o produto ali, o feijão com arroz, não está muito bem feito, a logística, né? O cara que vai pegar o caminhão, né? Ele vai fazer uma vez só e, cara, e aí a pessoa fala, pô, mas por que não tá dando certo? Ou às vezes ele tá levando em vários mercados e não tá saindo, não tá tendo venda, não tá tendo conversão. Tem muito lead, mas não tem conversão. Talvez, primeiro ponto, aí a gente entra em identidade visual. Às vezes a embalagem tá péssima. Então você entra numa prateleira, tem trilhões de produtos. Cara, a melhor embalagem, se a gente colocar assim, claro que a gente tem as grandes marcas que já tem posição de mercado, posição de prateleira, etc. Não vamos entrar nesse ponto, mas a gente colocasse vários produtos ali, tem a concorrência gigante, mas o que faz o seu produto ser diferenciado? O que faz chamar a atenção? Será que é o preço? Será que é a qualidade da embalagem? Enfim, será que é a forma que a embalagem foi desenhada, pensada? O que ela expressa? E aí, os designers de plantão, eles sabem que, cara, tudo tem um porquê. Por que a fonte é daquele jeito? Por que a foto é daquele jeito? Por que a cor é daquela forma? Cara, tudo tem um porquê, que aí entra também no neuromarketing, que vai passar pela psicologia das cores, psicologia dos elementos, psicologia de tudo tem um porquê. Viu, designer? Missão de casa, cara. Tenha um bom porquê para todo design, cara. Então, a distribuição, eu acredito que um é refém do outro, cara. E para dar certo, um negócio dar certo, os dois têm que estar de mãos dadas, né, cara? Os dois têm que estar de mão dada e aí sim tem um futuro promissor, né? Isso é muito legal, porque o que a gente tinha antes, né, são movimentos, né? Então você tem empresas que elas criaram produtos que estão envolvendo a necessidade das pessoas e se destacaram por isso. Mas você tem empresas que criaram a consciência de necessidade, que é o caso da Coca. Então, tipo assim, de maneira mais saudável falando, eu não posso tomar aquilo, mas aquilo desperta um desejo de que eu vou me sentir melhor se eu tomar. Então, e aí é muito legal, é que um cara que ele fala assim, que o marketing, ele cria a necessidade que não existe. Em qualquer produto, ele vai criar uma necessidade em você. Então, por que é muito bom o marketing? Né? E, se ser usado do jeito certo, né? Mas é por isso que, né, cientificamente falando, eu estou me matando tomando Coca, mas eu não deixo de tomá-la. Por que eu tenho me matado de maneira consciente, né? Consciente. E inconsciente ao mesmo tempo, né? Porque eu gosto, porque eu quero olhar aquele comercial e ter isso na minha família. E aí, o dia que eu tiver uma coquinha gelada e a família reunida na minha família, eu falo, cara, o momento se fez por causa disso. Entendeu? É que tem gente que se não tiver Coca não vai ser legal. Não vai ser legal. É viciado, ele chega a ser vício, né? Mas é muito legal pensar que a parada tá no pensar, né? Se eu pudesse dar um conselho, pense. Tipo assim, pense sobre o seu produto, pense sobre como ele está sendo movimentado, pense sobre que às vezes o que a gente vê é tipo assim, cara, eu tenho um produto muito bom, eu criei um produto muito bom, mas você já pensou no todo dele? Ele é bom até onde? Ele é bom por quê?
né, você está mostrando visualmente que ele é bom, né? Então, né, tem um publicitário que para mim para mim não, assim, ele é reconhecido como o maior do último século, que é o... Deixa eu não ver. Ele é o... Não é o Seth, é o... O Gary Vee? Não. É um publicitário, é o maior... David Hodgman. Ele é o maior publicitário do século XX. Cara, é assustador. Assustador como ele era visionário em relação à publicidade, né? E aí eu li as confissões dele, né? Ele fez um livro chamado Confissões de um Publicitário. Cara, é genial o livro dele, porque ele já começa se corrigindo. Ele começa tipo assim, cara, eu usava esses métodos nos anos 80, mas eles não funcionam agora para os anos 2000. E aí ele falava assim, então na página tal eu vou reformular a ideia. Por quê? Porque ele conseguiu acompanhar os avanços. Uau, que legal. Publicitário. Uau, isso é massa. Então, qual é a parada? É você se questionando a ponto de ir avançando. Então, e aí a Confissões de um Publicitário é para quem quer abrir uma agência de publicidade. É muito legal. Ele fala, você tem o desejo de abrir? Deixa eu te mostrar o caminho. Sobre texto, sobre imagem. É um cara que da época que os caras faziam cartoon. Sei. Assim, então, os caras no Flipchart desenhavam a arte, né? Então tô ligado. ele criava grandes slogans assim para as empresas e aí tudo desenhado à mão. Então é um cara que vem estruturando o bom marketing ou a boa empresa através da neuro há muito tempo. Então, tipo, como que funciona o processo de venda? Como que funciona... E é muito legal, que a gente já conversou sobre isso, que é a ideia a mulher tem um jeito de compra, o homem tem um jeito de compra. Entendê-los é fundamental. Então, tipo assim, é muito legal, que às vezes a gente senta com alguns clientes, e aí eles estão, eu tô com problema nisso, a venda não sai. E aí eu, mas isso publica é mais homem ou mulher? É mais mulher. Tá, e você sabe como ela compra? Você sabe quais são as razões que levam ela a comprar, os porquês respondidos que levam ela a comprar? Não sei. Então, cara, por isso que não tá vendendo, você sabe como ela compra, entendeu? Mesmo que seja necessidade ou não, cara, quais são os valores que a mulher emprega na hora da compra? É inconsciente, a mulher não tá pensando nisso toda hora na hora que vai comprar. Quais são as emoções que levam a mulher a comprar mais? Então, e aí, por que grandes marcas, grandes empresas, elas continuam no mercado? Porque tem um cara só pensando nisso. Eles têm uma equipe de pesquisa só pensando nisso. Eles estão olhando a mulher, quem é a mulher dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020. Como a mulher evoluiu nesse processo? Então o meu marketing para essa empresa tem que evoluir nesse processo. A linguagem dos anos 80 para uma mulher para os anos 2020 é totalmente diferente. Como eu me comunico agora com ela? Com o homem também é diferente. Como que eles se comunicam nesses movimentos? Então, esses são os movimentos. Se eu não tenho, e aí é muito legal, que se eu não tenho a oportunidade ou o tempo de pensar nisso, eu delego. Então, se uma empresa hoje ela fala, legal, Gá, ótimo que você falou, muito lindo, é incrível, mas eu não tenho tempo para isso, delega, invista mais. Mas se você não tem tempo, paga. É isso. Entendeu? Tem alguém por trás pensando nisso. Mas é muito massa falar sobre isso, né, cara? E você falou desse cara que vem dos anos... Cara, ele vem de muito tempo. Antigo, né? Ele é dos anos 60. Assim, Tem faz marketing desde os anos 40. Então, Gá, você falou desse cara aí que é mais antigo e tal. Eu lembrei de uma série aqui, velho, que é a Mad Men. Muito bom você assistir. E ela retrata, assim, a história das agências de publicidade na rua Madison, lá nos Estados Unidos. E como que era feito toda uma estratégia naquela época do marketing bem tradicional, começo, sabe? Assim, o nascimento ali daquele momento do marketing, é muito fera. E o protagonista ali da série, ele fala uma parada, ele fala assim que qualquer tipo de marketing, ele tem um fundamento, qualquer tipo de propaganda, ele tem um fundamento, que é a felicidade. E todas as campanhas, seja de qual for o produto, cara, e naquela época, o produto que mais estava em ascensão era o cigarro. Então assim, a galera fumava muito, velho, mas muito mesmo. E tinha ainda a liberação da propaganda do cigarro, né? E eles estrategizavam toda essa propaganda. Tipo, o que a gente quer despertar num cara para ele fumar? E aí eles falavam, ele tem que se sentir poderoso, não sei o quê. E tudo ia envolver um fundamento, que ele ia ter outros desdobramentos, mas o fundamento era a felicidade, sabe? Tem que ter um contentamento, uma satisfação, sabe? E é isso que vai ser o
Tipo, a decisão de compra é tipo, não, isso vai me satisfazer, sabe? Isso vai me satisfazer. Porque ninguém quer ser infeliz, né? Sim. Isso sim. Ninguém, eu quero ser triste. Não, o cara quer se sentir realizado, né? É muito legal que eu lembro, né, eu não vi essa série, mas eu lembro sobre os movimentos em relação à propaganda do cigarro, e ela está sempre de maneira intrínseca ligada à poesia, à filosofia, a pessoas mais estudadas. Né? Então, você tem grandes advogados fumando, você tem grandes médicos fumando, você tem grandes empresários fumando. Então, por quê? Porque não existe momento mais feliz do que o maior movimento de pressão do seu trabalho, você parar num único lugar com pessoas que você gosta de conversar e acender um cigarro. Porque é a liberação da tensão. A ideia legal, central das propagandas de cigarro, ou quando uma pessoa fuma, é igual você falou lá do CEO da empresa que faz as propagandas da Coca, Do Mac. que que o marketing está ligado ao entretenimento, né? Esse novo movimento do marketing. Por quê? Porque o entretenimento, né, de uma maneira mais cômica, ele está ligado quando é o movimento que eu quero liberar atenção. Então, num filme, né, que tem coisas muito tensas acontecendo, eu tenho um personagem cômico, eu tenho um personagem ou uma narrativa que de alguma maneira libera essa tensão. O cigarro é esse movimento, porque e aí eu nem vi essa série, mas provavelmente você tem aqueles caras que estão todos fumando, falando sobre o péssimo dia de trabalho deles. E aí alguns soltam uma piada, outro e todos estão fumando. Por quê? Porque o cigarro é o auxílio, é a ferramenta que vai fazer você liberar essa tensão. Então, geralmente quando alguém está com abstinência de cigarro, ela está toda tensa, ela fuma e acaba esse movimento de tensão. Então, as propagandas, geralmente elas caminham nesse movimento, e aí são um lado cômico da história. E é louco, porque naquela época, assim, era tão comum o consumo do cigarro, e assim, eu acredito que a propaganda pro cigarro, ela veio tão de encontro a uma carência, uma lacuna ali da necessidade da pessoa. Cara, era incomum uma pessoa não fumar, tipo, aquele ali não fuma, caraca, aquele cara não fuma, entendeu? Não era tipo, era muito mais que fuma do que não fuma, entendeu? Sim. Não sei a estatística hoje disso, até porque hoje já tem outras leis para o consumo do cigarro em locais fechados, então se você sabe uma pessoa que fuma, é que é próxima de você. Dificilmente você vê em shopping, por exemplo, num ambiente de trabalho. Então, só pessoas próximas. Naquele tempo, não. Até tá falando com o Gá aqui um pouco. Que nos brainstorms das agências, lá os caras todos fumavam. Parecia que tava pegando fogo na agência, né? Que era algo comum. Mas como todo marketing, né, toda propaganda, ela tem que estar relacionada à felicidade, ao entretenimento. E até uma das coisas, cara, que a gente comentou há um tempo atrás, de como toda espécie de marketing, propaganda, seja um posicionamento de uma marca, ela tem que encontrar o perfil dela, né? A gente falou sobre o arquétipo, a gente falou sobre essa jornada de storytelling, narrativa. Como que é importante a marca entender a posição dela? Tá mudando um pouco de assunto aqui, da água pro vinho. Mas como que é importante a marca entender quem ela é como pessoa, sabe? Exemplo. A Coca-Cola não, pode ser, Coca-Cola ela tem um posicionamento, Pepsi ela tem outro posicionamento, e elas estão ok, tá tudo bem com cada um dos posicionamentos, são concorrentes e cada uma tem uma forma de se posicionar, tom de voz, comunicação, quem são os garotos propaganda, etc, quem é a imagem da empresa. McDonald's, Burger King, tem tons de voz diferentes, tipos de expressão diferentes. Como que é importante eu como Globo, você como Pix, restaurantes aqui da cidade, agências da cidade, como é importante eles se entenderem como marca e identidade, sabe, cara? Essa é a Globo, esse é o tom de voz da Globo. Como que a gente pode clarificar essa ideia de a marca ser uma pessoa, ou assim, ter características? Eu acho que primeiro é entendendo, que é clichê básico, mas é fundamental, que é pessoas comprando de pessoas. Então, esse é o primeiro movimento. Uma vez que eu guardo isso para mim, que pessoas estão comprando de pessoas, isso se torna mais fácil, né? Então, porque
o que a gente geralmente fala? Se você não, para um cliente, se você não aparecer, seu marketing fica mais caro. Por que não é mais caro porque eu estou cobrando mais caro? É porque é mais caro porque as pessoas têm que aprender a se identificar. Então, como que... E aí, eu gosto muito do que da Magazine Luiza fez. O que ela fez? Cara, não tem uma pessoa. Ela criou uma pessoa virtualmente. Ela criou um avatar. E hoje as pessoas estão se comunicando com esse avatar da Magazine. Só que ela gastou bilhões para fazer isso. Para uma inteligência artificial ter características de um humano. É milhares de reais para você movimentar isso. Só que dá para você fazer de forma fácil. Se você é um pequeno empreendedor, se você é um médio empreendedor, apareça. Não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? O que a gente aprende? Que a empresa está lá e eu sou outra pessoa. Só que se essa empresa está te dando resultado porque você está aparecendo, não tem problema nenhum você continuar. Entendeu? Existe um movimento que é centralizar para que a empresa se fortaleça e depois descentralizar para que você possa vendê-la. Então, esse é o entendimento. Em qual ponto da minha empresa eu estou hoje? Eu estou num ponto que eu preciso centralizar? Cara, seja o rosto. Não quer ser? Paga uma blogueira. Não quero pagar uma blogueira? Acha um primo que vai ficar ali dentro. Mas ela precisa aparecer. Ou você gasta milhões de reais e cria um avatar para ela. Mas entender que uma pessoa compra de pessoa, pessoas compram de pessoas, é entender o mundo. Por quê? Porque somos pessoas que não nasceram para sobreviver. Ninguém nasceu para sobreviver. Todos nasceram para conviver. Uma vez que eu entendo que todo mundo nasceu para conviver, qual é o próximo passo? É entender tribos. Eu vou conviver com quem? Qual é a minha galera? Então você tem tipo a Coca que fala com a família, mas a Fanta ela fala com a galera. Você nunca vai ver a Fanta falando com a família. Ela fala com a roda de amigos. Todo mundo é do esporte e tal, vamos lá. Ou você tem a Red Bull que só fala com esportes com atletas e esportes de alta performance. É sempre, não futebol. Agora que eles estão entrando no futebol. Mas é sempre o cara que dá lá mortal no esqui, no snowboard. É o cara da bicicleta lá que faz altas manobras. Por quê? Porque ela tá ligada ao atleta de alta performance que faz esporte radical. Então, tipo assim, como que eles se comunicam com essa galera? Então eles vão pegar o melhor de cada esporte, vão patrocinar esses caras e esses caras estão promovendo a marca. Então, você não vê alguém grande promovendo a Coca. Você não vê, o Neymar, promove a Coca aí. Não, porque não é família. Tipo, você não é um cara que... Conecta, né? Não que ele não seja família, né? Mas ele não expressa isso, né? Ele não expressa o que a Coca tá vendendo. Então, tipo assim... você vai ver, tipo, até a Quali repete umas paradas assim. Uma margarina, aí tem Fátima Bernardes com uma pseudo-filho, um pseudo-pai ali no café da manhã. Então, assim, eles estão expressando que eu nasci para conviver. É isso mesmo. Se eu tenho uma marca que não expressa... E aí você pode agir de diferentes formas, né? Por isso que o marketing ele é muito amplo. Porque uma vez que você entende que você nasceu para conviver e pessoas compram de pessoas, não importa como você faz isso, mas o porquê você está fazendo. Então, muita ideia do como sempre muda, mas o porquê tem que ser central. Então, um livro bom para ter essa percepção de porquê é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Então, ele foi um cara que estudou as marcas e criou a própria tese, fundamento sobre quando uma marca ela começa a se perpetuar no mercado. Quando ela tem um porquê e ela vende por ele, e não quando ela tem um como e o que e ela vende um como e o que. Então, se você tem um porquê bem definido e você está vendendo através dele, até pode demorar mais um pouco. Mas ela é uma marca que vai ficar mais sólida e mais sustentável no mercado. Então, é um bom livro para quem quer ter uma empresa, ou deseja ter uma empresa e quer começar do jeito certo. Assim, é entender pessoas e convívio. Isso é muito massa, né, cara? E entender essa parte de quem é a sua galera, quem é a sua tribo, cara, é muito importante. A gente tem um exercício de tentar, perguntaram aqui, cara, se a Glow fosse uma pessoa, quem ela seria? Se a Pix fosse uma pessoa, sim, sem ser o Gabriel, sem ser o Renato, vamos olhar assim, macro, vamos olhar pro mundo. Quem que ela seria, sabe? E eu comecei a falar, cara, quem que a Glow seria? E aí quando você entende quem ela seria, você entende com quem ela se relaciona, né? E aí fica algo muito mais fácil, fica algo mais... Você não quer falar prático. com todo mundo, né? Não quer, se você tentar falar com todo mundo, você fica... você acaba não tendo um alvo, né, cara? Tem um cara que ele fala assim que você não conhece nenhum clínico geral famoso.
Fato. Quem é o clínico geral mais famoso do mundo? Não tem. Tem especialista. O cardiologista, você tem nome, né? O pediatra, você tem nome. Então, essa é a parada aqui. Quando você entende com quem você está falando, você não é mais generalista. Agora, você está falando com uma galera só. Sim. Por mais que demore, e movimentos são criados assim, né? Então, você tem Martin Luther King falando, cara, eu tenho um sonho que a minha galera ande como todo mundo. Que a minha galera tem os mesmos acessos que todo mundo tem. E aí é uma marca. Então, até hoje a gente fala sobre ele. Tem o Steve Jobs falando assim, cara, eu quero que a minha galera, todos tenham um computador pessoal. Aí você tem a marca, que a Apple é muito forte, se desenvolve cada vez mais. Então, você tem o Nelson Mandela, então eu quero que a minha galera seja livre. E aí, então, todo mundo está falando, cara, eu quero que a minha galera seja isso, seja isso, seja isso. Então, quando uma vez que você entende a sua galera, cara, eu quero que a minha galera caminhe desse jeito. E aí é muito melhor, porque você está falando só com eles. E aí é muito louco que, eu acho que a gente falou nessa conversa aqui já, que é a ideia do eu não vou atrás, é eles que vêm chegando. Então, eu estou andando e a galera tá andando. Nossa, tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu estou falando, eu vou entrar nessa onda aqui. Entendeu? Então, é louco, mano. E a importância de você se comunicar, né, cara? A gente entender a importância, e até na live a gente falou muito sobre isso, do poder que a rede social trouxe, né? As plataformas online trouxeram, né? A internet trouxe de aproximação. Então, de você realmente conseguir conhecer mais sobre aquela empresa, se relacionar realmente com aquela empresa. Então, eu não consigo ver no passado uma proximidade que você tinha com uma marca. Então, talvez malemar você abrir uma propaganda dela na televisão, dificilmente você entrar no site de uma empresa para ver. Então hoje não, cara, hoje você pode se relacionar, você pode realmente, eu curto comprar roupa na Audi, por exemplo. Cara, eu entro lá, eu vejo os caras todo dia falando das roupas, eu vejo os caras falando do dia a dia, então eu gosto de ver ele falando, então eu acabo me relacionando com a marca, né? Então eu acredito que a rede social, ela conseguiu aproximar muito bem. A gente tem um caso aqui de um cliente nosso, que é o Gerson, inclusive vai fazer um podcast aqui com a gente, viu, cara? Ele tem um restaurante aqui há 37 anos. Cara, uma das marcas do restaurante dele era ele chegar na mesa e conversar com o cliente. É assim, é um DNA do restaurante. Ele chegar, oi, tudo bem? Essa vai ser a sua melhor refeição, a melhor refeição da sua vida, porque é a que você está fazendo hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Cara, ele trazia uma profundidade para aquilo, para não ser só mais uma refeição. E cara, os clientes falavam, isso aqui é o diferencial, velho. Eu vou lá, obviamente, para comer, mas se ele não tá lá para falar comigo, parece que não foi a mesma coisa. E aí a gente chegou na pandemia. Cara, o Gerson não ia poder ir até a mesa de ninguém, porque não tinha mesa de ninguém. E como que ele ia manter essa proximidade, essa conexão, tipo, cara, essa é a melhor refeição da sua vida, feita com muito amor, muito carinho, pra você, sabe? E a gente falou, Gerson, você vai ter que ir pro Stories, cara, você vai ter que fazer isso pro Stories. E aí foi assim, no começo, poxa, mas como que a gente vai fazer isso? Resumindo, hoje ele é um blogueiro, velho. Hoje, todo almoço, antes ele fala lá, e aí pessoal, hoje o almoço está sendo preparado com muito carinho, olha só o que a gente sabe? E aí começou a aproximar, sabe? Galera, os clientes começaram a falar, tô me sentindo próximo de vocês de novo. E então eu acredito que assim, e se hoje ele fosse só delivery, ele ia continuar sendo próximo dos clientes dele através da plataforma, né, cara? Então, isso acho que é uma sacada que a gente precisa fazer se a gente quer ter uma marca que tenha não só clientes, mas tenha fãs, né, cara? Porque as redes sociais, elas estão para somar, né? Então, se elas têm esse poder, essa capacidade de soma, e elas têm, né? Se eu consigo identificar esse poder de soma, é muito melhor para a minha marca. Uma, porque o que você tinha hoje de gasto estrutural, você não tem mais. Então, você tem o delivery, é assustador o movimento de delivery. Assustador, porque que você não sabe nem onde está sendo cozinhado, dependendo do lugar. Sim. Mas que o custo do cara caiu muito. Agora, o que ele tinha de custo para a estrutura, ele injeta em marketing, ele injeta em motoqueiro, ele injeta em aplicativos que melhorem esses movimentos. Então, eu sinto que o digital barateia as coisas físicas. Então você tem tipo o dropship, que é um movimento de você ter uma loja sem estoque.
Quando que você ia ter uma lojinha em estoque? Possível, né, cara? Entendeu? Então, quando você ia vender para o mundo inteiro sem estoque? Entendeu? Então tem esses movimentos. Tem que entender, tem que pesquisar. Eu tenho um preconceito com quem fala assim, isso não é, na minha época, e eu fico pensando, mano, a pessoa não morreu. A época dela é hoje. A época dela não é 10 anos atrás, 15 anos atrás, é hoje. E aí, o que eu sinto? Que quem fala na minha época é que não quer viver hoje. E se não quer viver hoje, vai ser engolido. Pelo digital, pela internet, pelos avanços tecnológicos. Então, tipo assim, o meu conselho até para quem... E é lógico, você tem pessoas que nasceram no digital, pessoas que a gente considera imigrantes digitais. Mas os dois têm o mesmo acesso de aprendizado. Que é o Google, que é o YouTube, que é as redes sociais. Tá tudo lá, tá de graça. Então, é muito uma... Cara, para de falar da minha época e constrói a época que você quer, entendeu? Tipo, você não é mais aquela pessoa de 15 anos atrás, você é uma pessoa que tem que se adaptar. Então, é igual a teoria, né, tinham girafas mais baixas, mas acabaram as maçãs, né, o fruto das menores árvores, aí os frutos ficaram maiores, elas foram evoluindo até terem o pescoço que tem hoje. Então, tipo assim, cara, é evolução, entendeu? Tipo, pode ser verdade ou não, mas é um movimento de explicação para a evolução. Então, cara, se adapte para pegar maçã lá em cima, se adapte para pegar o fruto nas árvores mais altas, porque dá, entendeu? Então, se o cara entende que a época dele é hoje, é o agora, que cara, hoje é a melhor refeição do seu dia, é porque hoje, entendeu? É o melhor dia que você tem, então, cara, vai, se adapta ao que está acontecendo hoje. Cara, e agora a gente vai partir pro grande finale, porque é adaptação. Adaptação. Gá, vamos lá, velho. Hoje a gente fala muito dos algoritmos. A gente até tem aí a o documentário que estourou, que é o Social Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Cara, a gente fala muito sobre como entender os algoritmos, Instagram, YouTube, como entender Google, né, a parte do SEO, enfim. Tudo tem a ver com a inteligência artificial, beleza, entendemos isso. E muitas vezes tem muita gente frustrada com o algoritmo, não sei o que, e assim, adaptação. A gente está agora partindo para um momento que assim, a aceleração de novidades vai ser cada vez maior. Acabamos de ter um lançamento do Clubhouse, que assim, foi um movimento muito legal e assim, se espalhou de uma forma muito rápida, já estava acontecendo lá fora, veio para o Brasil, se espalhou muito rápido e assim, nós estamos construindo algo dentro de uma plataforma que a gente acaba sendo refém, tá? No bom sentido da palavra, das inteligências artificiais. Uhum. Você me falou uma parada lá na live e eu queria que você encerrasse isso aqui com chave de ouro. Galera, presta atenção nisso aqui, que isso aqui pode virar uma chave para você de como você enxerga as plataformas. Elas não são inimigas, elas são potencializadoras, mas se você enxergar da forma correta. É muito legal, eu vou dar o crédito com quem aprendi isso, que é o Ícaro de Carvalho. Ele tem desenvolvido essa tese nos últimos meses. É muito louco, porque é um cara que está muito à frente do que está se construindo hoje no mundo, né? Até no nosso Brasil em relação ao digital. E aí, qual é a parada? A parada é que as redes sociais, ela é considerada um terreno alugado. Então eu construo a minha casa num terreno alugado que pode me bloquear, que pode me banir. O que acontece? Estou numa casa alugada. Aí o dono da casa fala, mano, é minha casa, vaza. Quero 30 ela, dias, né? cala. Ou ele dá uma ordem de despejo, você nem sabe o que está acontecendo. Nas redes sociais é diferente. Se o Mark quiser cancelar tudo, ele cancela, porque é dele. Entendeu? A parada é dele, ele é dono das coisas. Então, uma vez que eu construo em terreno alugado e não entendo que a ideia de terreno sou eu estou propício a cair a qualquer momento. Então o cara pode ter 30 milhões de seguidores. Se o Facebook decidir que esse cara não é mais bem-vindo, ele é expulso na hora. Ele é desativado na hora e se eles não quiserem nem dar argumento, eles não dão. Entendeu? Por quê? Porque o terreno é deles. O YouTube é deles, o terreno. Eles podem me expulsar a hora que eu quiser. A única plataforma que geralmente não podem me expulsar é o e-mail. Só que você tem que ser muito inteligente para trabalhar com e-mail. Não é visual. A escrita tem que ser muito boa. Ele tem uma ideia de confidencialidade legal, mas
a galera não se sente tão próxima quando ela... Já foi o tempo do e-mail, assim. É bom, mas... ele não te dá proximidade. Então, qual é a ideia? É você entender que você é o terreno. Se você constrói a sua empresa em você, não importa qual ferramenta você use. Porque dependendo da ferramenta que você usa, se ela te expulsar, você vai para outra. Então a gente conseguiu ver esses movimentos. Então, e aí até mesmo com alguns profissionais, eles construíram tanto algo neles que quando eles entraram no Clubhouse, em uma semana tinham 100 mil seguidores. Entendeu? Ah, mas eu tenho 1 milhão, mas cara, como que você entra numa rede social e já entra com 100 mil? Entendeu? Sem tráfego, né? Porque sem tráfego, nada. Por quê? Porque a sua audiência te acompanha onde você vai. Porque se um dia você quiser falar, eu não vou usar mais as redes sociais, eu só vou fazer coisas presenciais, se você fidelizou essa audiência num pequeno chamado ela vai. É isso aí. É o que, de um exemplo positivo, é o Desescope, que é o movimento. Foi criado nos terrenos alugados. Mas uma vez que ele se tornou igreja, a galera veio. Conferência? Exato, a galera vem do Brasil todo, né? Vamos fazer lá em São Paulo. A gente sai daqui de São Paulo, só que você tem o Brasil inteiro, viu? A Europa inteira. Então, na última que a gente fez, em São Paulo, tinha gente da Europa inteira, tinha gente do Japão que veio. Então, imagina o cara atravessar o globo só pra vir. Então, tipo assim, por quê? Porque ele construiu algo nele, num terreno num terreno que não é as redes sociais, é a marca. Então, e aí você tem que achar as melhores ferramentas que te combinem, você tem que entender que quanto mais você se expõe, melhor é. Então, recentemente eu estava com um cliente e ela falava assim, mas eu não quero me expor, não sei o que. Eu falei, então, o preço para não se expor é esse. E aí ela, tipo assim, cara, não tem jeito, você não se expor. E aí, era incrível, que profissional incrível. Assim, ela perguntava uma coisa, assim, ela dava uma aula. Eu falava, mano, como que você não quer, tipo assim, aparecer? E aí eu tenho que ir trabalhando, tipo assim, mano, porque qual é a parada? Quando você aparece, você carrega uma mensagem que alguém precisa. Entendeu? Então, se você tá guardando isso, cara, tem alguém que vai ficar sem essa mensagem. Entendeu? Então, construa em você mesmo. E aí, como que você constrói em você? Lendo bons livros, tendo bons mentores, indo em bons cursos, estando nas rodas certas. Então, você pensar sobre ambientes muda todo o jogo de terrenos. Então, o ambiente ao qual eu me dirijo é a construção da qual eu quero fazer. Então, ter essa noção é muito legal, porque pode ser que amanhã o Facebook, o Instagram não exista. Como foi com o Orkut, todo mundo estava no Orkut e ele morreu. Entendeu? E aí todo mundo estava no MSN e ele morreu. O Snap, por mais ele é bem popular ainda nos Estados Unidos, mas aqui ele já morreu. Entendeu? Então, e aí? E essa audiência? Para onde você levou ela? Entendeu? Ela é fiel? E aí entra de novo no que Seth Godin fala e escreve sobre tribos. Como construir uma marca na qual você construa uma tribo que te segue por onde você vai. Outro livro, se vocês quiserem, é Tribos do Seth Godin. Isso é animal, cara. E eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, ser não apegado às plataformas, não ser apegado aos formatos e realmente estar disposto a migrar, né, cara? A migrar e entender que a gente precisa realmente construir uma marca sólida, velho. E pra gente encerrar, cara, acredito que esse tempo foi bom demais. Nosso primeiro podcast já começando com tudo, foi demais. Gá, olha lá pra nossos amigos, dá um conselho aí pra galera, velho. Dá um conselho pra galera, pra quem quer se desenvolver no digital. Eu acredito que não tem como a gente fugir, porque o digital é o futuro. Tem gente que ainda é reticente a isso, né? É o presente e é o futuro, então, e acho que assim, impossível amanhã ou depois acabar, não tem mais internet. Então, assim, cara, tem muita gente que é assim, aversa. Não, eu não vou, cara. Vai chegar uma hora que não vai ser possível. Você vai ser engolido. Moeda digital, tudo digital. Qual foi a última vez que você viu dinheiro? Cara, às vezes a pessoa fala, não aceito cartão, eu falo, vixe, cara, então... Valeu. Não tem que fazer, não. Não, nem a feira, né? A última vez que eu fui na feira, a moça não aceitava cartão. Cara, você precisa mudar. Sim, não, eu lembro que na praia, na época que não tinha pandemia, o cara lá vindo trazer óculos, né? Vindo trazer espetinho de camarão. Pô, cara, tô sem grana. Não, aceito cartão. Eu acho que hoje os caras aceitam Pix, velho. Não. Só põe lá o QR Code. Já pá, Pix.
Então eu acredito que a gente precisa entender a era que a gente está vivendo, né? E aí, se a gente fosse falar sobre as eras, pô, certeza que ia ser uma aula, mas assim, entender a era que a gente está vivendo, que é a era digital, e até mesmo a nova era digital dentro da era digital, né, cara? Experiência. Então, com base nessa estrutura, nesse entendimento, cara, se você pudesse dar um conselho para a pessoa, você falou uma parada assim que mexeu assim, em algumas coisas que eu parei para pensar. O segredo está nos livros, né, cara? O segredo está nos livros. Porque se eu pudesse dar uma mensagem, leia. Porque um cara condensou as pesquisas num livro. Então, é igual quando a gente faz um curso. Quando a gente faz um curso, não necessariamente tudo que a gente está falando não está de graça. Lógico que tá tudo de aula de linguagens diferentes, mas já está no YouTube, já está no Google. A questão é que a gente condensou pensamentos com a nossa linguagem. Então, o livro é essa parada. Então, tem até uma frase que eu uso, que eu não tenho concorrentes, porque eles não leem os livros que eu leio. Entendeu? Por quê? Porque eu sei o que eu estou lendo. Entendeu? Então, é chato. Às vezes eu sou devagar para ler. Cara, se força, sei lá, se vira, ouve um áudio do livro, dá um jeito de masterizar a leitura, porque alguém já trabalhou anos para produzir aquele conteúdo. E, a mensagem, assim, cara, você tem que se adaptar. Então, qual é a maior habilidade que todo ser humano precisa ter hoje para amanhã? É a adaptabilidade. O cara tem que entender que ele tem que ser uma pessoa adaptável. Então, você não tem empresas grandes porque elas sempre foram grandes. Você tem empresas grandes porque elas se adaptam aos movimentos. Então, quando uma empresa não morre, quando ela se adapta. Então, quando um cara não deixa de ser grande, quando ele se adapta. Então, se a pessoa puder ir atrás de como ser uma pessoa adaptável, flexível, né? O Rafa fala muito isso, né? Eu tenho que ser flexível, mas não volátil. Né? Então, o que é o flexível? Hoje eu vendo camiseta, mas aí amanhã eu vendo relógio. E eu vou acrescentando coisas nas minhas flexibilidades, no meu escopo. Qual é o cara volátil? Eu estava vendendo roupa e agora o movimento é máscara, paro com roupa e vou vender máscara. Então, seja flexível, seja adaptável, né? Aprenda a consumir outras coisas. A coisa que mudou meu jogo em relação à leitura, ou a estudo, ou a pesquisa, é não ler o que eu gosto. Então, leia um livro, lógico, da sua área, algo que você goste, mas procure ler coisas que você não gosta. Isso melhora o seu cérebro, isso dá mais capacidade de linguagem, de conversa, isso faz você entrar em rodas que talvez você não entrava antes. Legal. Então, sempre que puder, pegue um livro, uma revista, um jornal de assuntos que você não gosta, de temas que você não gosta, para somar com aquilo que você tem. Então, se você puder ler sempre um livro que você gosta, não, já faz toda a diferença, sobre assuntos diferentes. É isso, adapte-se. Animal. Gá, muito obrigado, mano. Cara, eu que agradeço, pra mim é um prazer. Cara, fera demais. Segue o Gá nas redes sociais, vamos colocar aqui Instagram do Gabriel, também da Pix e da Programmente. A gente vai colocar aqui pra você seguir. Esses caras são sensacionais, a gente tem a honra de caminhar junto. Você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado aí pela sua participação. Deixe o seu comentário, o que você achou aqui do nosso podcast. Fala alguma coisa aí que mais te impactou, qual parte que fez você parar para pensar. Deixa o seu comentário, não vai embora deixar o seu comentário e se inscreve no nosso canal, que é o primeiro podcast de muitos. Quero até agradecer o Gá que está abrindo as portas aí para o Globo Podcast. Eu tenho certeza que vai ser um tempo enriquecedor. Nosso propósito disso aqui é realmente conseguir cooperar com você de alguma maneira, de forma totalmente gratuita, mas que a gente possa juntos fazer o mundo um lugar melhor, tá bom? Tamo junto e vamos pra cima. Valeu, galera! Valeu!